Hoje você vai aprender de uma vez por todas como ajudar o seu filho numa crise de ansiedade. A estratégia que hoje eu vou te ensinar é uma estratégia eficaz, das mais utilizadas no mundo, que consegue diminuir consideravelmente a crise de ansiedade no seu filho e também vai poder ser utilizado por você mesma. Essa estratégia, ela se chama Acalme-se. Bem sugestivo o nome, mas é um anagrama de 8 passos pelas quais você passa no início de uma crise de ansiedade. Então essa técnica, além de ser eficaz para diminuir e tirar aquela crise de ansiedade, ela também vai te ajudar a prevenir o aumento dessa crise, porque muitas vezes uma crise de ansiedade não trabalhada, não tratada, ela se transforma numa crise de pânico. E é um ciclo de crises que ela traz muitos problemas e prejuízos para as pessoas que passam, inclusive um adolescente. Muito prazer, eu sou o André, sou psicólogo, especialista em TDAH na infância e adolescência, e eu ajudo mães de adolescentes com TDAH a criar os seus filhos para serem independentes, preparados para a vida, além de conseguir ter um gerenciamento emocional para que a sua vida, ela, além de produtiva, ela seja também uma vida feliz. Então, como iniciaremos aí? O primeiro passo, que é a letra A, ela corresponde justamente uma forma contraintuitiva do que nós fazemos no cotidiano. Porque vamos pensar numa crise de ansiedade ao momento que ela se inicia. Você está lá caminhando, tá tranquilo e de repente quando percebe a crise de ansiedade ela vem te visitar. E o que nós tendencialmente fazemos? Nós buscamos lutar contra essa ansiedade. Nós tentamos diminuir porque nós sabemos e sentimos o desconforto, os prejuízos fisiológicos, mentais que uma crise ela acontece. Só que quando nós tentamos, ao percebermos uma crise de ansiedade em nós tentamos com todas as nossas forças lutar contra. Só que é uma luta que nós claramente perdemos, porque a crise de ansiedade ela nos pega, além de uma forma imprevista, nos momentos que nós estamos dentro das nossas vulnerabilidades. O primeiro passo, então, ao invés de você lutar contra essa ansiedade, ao momento de você perceber ela acontecendo, ou o momento que você percebe o seu filho apresentando sintomas de uma crise de ansiedade, não é lutar ou fazer com que essa ansiedade ela vá embora, porque ela não vai. Então, ao invés de você lutar contra a ansiedade, o primeiro passo é que você aceite sua ansiedade. Olha só, totalmente diferente do que nós geralmente fazemos. E por que então, André, eu devo aceitar essa ansiedade? Primeiro, vamos entender que essa aceitação, ela não corresponde a uma aceitação de resignação. Ou seja, eu não aceito porque não tenho o que fazer. Aceitar por resignação é aceitar assim, já que a ansiedade ela faz parte da minha vida, eu tenho que aceitá-la e não tenho o que fazer. Espera lá. Embora nesse momento você aceite ela na sua vida, não é você aceitar também pensando que você não tem a capacidade de lutar contra ela. Mas é para você trazer uma economia de energia, já que naquele momento você não vai conseguir dar conta. Então essa aceitação, ela se equipara a quando nós recebemos na nossa casa uma visita chata. Já recebeu na sua casa uma visita chata? O que você fez? Tem pessoas que ao receber uma visita chata, elas recebem, fazem sala, sentam no sofá e vai estimulando. Todo o diálogo, o esforço com que ela faz isso acaba sendo muito grande e desgastante. Tem pessoas que ao receber uma visita chata na sua casa, elas não ficam ali a todo momento puxando assunto e tal, elas deixam, de uma certa maneira, a pessoa ali também num sentimento de desconforto. Por quê? Porque o interesse com que essa pessoa ela quer que a pessoa vá embora. Aceitar a ansiedade ela vai da mesma forma, mais ou menos. É como você receber essa visita na sua casa, que é o seu corpo. Então, ao invés de você ficar lá tentando lutar, tentando tirar essa ansiedade, você pode deixar com que a ansiedade ela esteja na sua casa, na certeza que ela vai embora, porque uma visita não mora com a gente. A sua visita ela vai na sua casa, te visita e ela vai embora, mais cedo ou mais tarde. Ela pode demorar mais ou menos, dependendo da atenção que você dá para ela. Se a visita está na sua casa e você não dá tanta atenção, ela não vai ver motivo para querer estar lá. Então, ela pode inclusive sair mais cedo. A ansiedade na nossa vida também. Embora quando nós falamos para não lutar contra a ansiedade, primeiro, porque a ansiedade ela é uma emoção. E assim como as demais emoções, elas têm a sua importância na nossa vida.
A ansiedade, no caso, ela é uma das, se não a maior responsável pela nossa sobrevivência, pela sobrevivência da nossa espécie, porque ela busca nos proteger. Mas nesse momento, nós estamos falando, né, de uma crise. Exatamente, é um momento com que a sua ansiedade ela está em níveis disfuncionais e prejudiciais. E aí, quando eu recebo essa visita dessa ansiedade na minha vida, eu não vou lutar contra ela, eu apenas vou observar, porque vai haver mudanças no meu corpo. Só que quando isso acontece, nós temos a tendência de acreditar que aquele momento vai ser o momento pior e até mesmo colocando a nossa vida em risco. Mas vale-se dizer que a ansiedade, por ela, na sua crise ou não, ela por ela não tem o poder de prejudicar ou até mesmo nos matar. É claro que a problemática de uma ansiedade é se nós temos aí alguma condição cardiovascular que seja de risco, porque qualquer aumento ou não da nossa hipertensão arterial, ela pode trazer esse prejuízo. Por isso, um adendo, esteja sempre com seus exames, né, com seu check-up em dia. Então, se você não possui um problema cardiovascular e você tem uma crise de ansiedade, a ansiedade ela não vai, por mais que você pense e acredite, ela não é capaz, né, com que você morra por conta disso. Então eu aceito, por mais que há o desconforto do meu corpo, o que eu faço? Eu fico apenas como um telespectador. Deixa o seu corpo acontecer o que ele tem que acontecer. Se o teu coração acelerar, você sentir dormência nos seus membros, se você sentir a sua respiração ali, a hiperventilação, tontura, então entenda que, assim como a sua visita na sua casa vai embora, essa ansiedade ela vai. E ao aceitá-la na situação de observação, ela não vai se ver estimulada para querer permanecer. Então, primeiro passo, aceite a sua ansiedade. Não lute contra ela, porque senão você perde. Perfeito? Segundo passo. Então, lembrando que todos esses passos eles estão ajuntados dentro da mesma estratégia, por isso que são passos. Após eu aceitar a minha ansiedade, não necessariamente a ansiedade por si só já vai embora, mas o primeiro passo vai fazer com que essa crise já vai se estabilizando e não vai aumentando. Segundo passo é contemple as coisas ao redor. Olha, então, contemple as coisas ao seu redor. O que é? Então eu aceito a minha ansiedade, a visita veio, vai embora, e nesse momento eu não vou dar audiência para a minha ansiedade. Porque quando a ansiedade vem, os nossos pensamentos, eles se aglomeram, pensamentos intrusivos, em crenças negativas, em percepções imaginárias de uma situação. E quando eu contemplo as coisas ao meu redor, eu estou usando a estratégia mindfulness, atenção plena. E esse é um dos recursos valiosos para a diminuição da crise de uma ansiedade. Por quê? Por quê? Primeiro, porque quando eu me concentro em algo específico, meu cérebro, e por mais que as pessoas acreditem que nós conseguimos nos concentrar em várias coisas ao mesmo tempo, isso não é fato. Nós temos atenção seletiva e atenção difusa. A atenção seletiva no âmbito da sua concentração, ela tira toda a abertura que eu possa perceber no meio de um ambiente. E contemplar as coisas ao redor não é simplesmente olhá-las, percebê-las. É que você utilize todos os seus sentidos ao seu favor, porque os seus sentidos é o que te conecta à realidade. E aí, contemplação, ela envolve, por exemplo, a parte da visão. Eu comecei a ter uma crise de ansiedade, logo eu não vou lutar contra ela, logo eu vou contemplar alguma coisa. Por exemplo, estou lá tendo uma crise de ansiedade e eu foco nesse quadro branco. Quando eu vou contemplar esse quadro branco, eu não vou simplesmente olhar e ver aqui é um quadro branco. Eu preciso trazer detalhes. E esses detalhes que são importantes. Então, junto comigo nesse momento, vamos tentar colocar os seus detalhes, por exemplo, nesse quadro. Eu vou fazer isso junto contigo. Então, quando eu olho esse quadro, o que eu poderia de detalhes dele? Bom, esse é um quadro retangular. Ele possui em torno de uns 90 centímetros ao metro de altura, com 1,20 m aproximadamente de largura. Ele tem ali as suas hastes de metais, né, na sua volta.
Ele tem algumas letras, a letra A escrita em preto, a C, A, L, M, E. Ou seja, você vai trazendo medidas, cores, textura, todos os detalhes que você vai perceber, seja numa lousa, seja num armário, seja numa cadeira, seja numa pessoa. Às vezes você está numa fila e você começa a ter a crise de ansiedade, você começa não lutando contra a ansiedade, e aí o que você faz? Contempla as coisas ao seu redor. Começa a dar detalhes para você mesmo, não precisa falar em voz alta, né? A pessoa da tua frente, essa pessoa na minha frente, ela tem 1,80 m de altura, o cabelo dela encaracolado preto, ela está vestindo uma camiseta azul com detalhes pretos, ela está vestida com uma calça jeans, essa calça jeans ela está desbotada, ela está ali larga, tá justa, essa pessoa ela está com um sapato, com um tênis branco. Quando eu dou esses detalhes, faz parte da minha contemplação. Algumas vezes algumas pessoas me perguntam, tá bom, André, mas e se eu estou numa crise de ansiedade durante a noite, onde as luzes estão apagadas e eu não vou enxergar nada? Então eu não posso contemplar? Negativo. Lembra que você pode utilizar todos os seus sentidos. Então, se eu não tenho a visão naquele momento para poder enxergar alguma coisa, eu posso utilizar a minha audição. Quando tudo está em silêncio, começa a tentar relatar para você mesmo quais são os sons que você está ouvindo. Às vezes você está deitado na sua cama, você começa a ouvir o barulho do ar-condicionado. Você ouve o barulho de uma moto passando lá na rua, um carro. Tenta discernir para você qual é esse barulho que eu estou ouvindo. O barulho de um passarinho específico, o barulho de qualquer algo que eu sinta vozes conversando. Quando eu coloco isso em concentração, você vai perceber que o teu cérebro não vai dar lugar para aqueles pensamentos intrusivos que estão vindo. Olha que sacada. Então você não dá ibope para os pensamentos que são combustível para o aumento da sua ansiedade. Então esses dois aqui eles já vão auxiliando para quê? Para que aquela crise ela se estabilize e ela volte naturalmente para o momento de tranquilidade. Vamos para o terceiro passo então? Bora lá. Terceiro passo é: contemplei? Então haja como não estivesse ansioso. A tendência quando nós temos uma crise de ansiedade é que nós paramos tudo que nós estamos fazendo. Eu estou lá trabalhando, bateu uma crise de ansiedade, eu ponho a mão no peito e falo, meu Deus, estou tendo uma crise de ansiedade. E aí nós paramos tudo que nós estamos fazendo. Nós vamos lá, e aí preocupado, aí eu sento no sofá, aí eu ponho a mão no coração, aí eu deito, e ali, aquele momento, os pensamentos intrusivos que trouxeram esse excesso de ansiedade, eles vão ser trabalhados. E ali minha ansiedade ela vai aumentando. Quando eu continuo fazendo, é claro, você não precisa fazer na mesma pegada que você estava fazendo. Você mantém, você pode diminuir o seu ritmo. Mas quando você não para o que você está fazendo, você continua agindo como se você não tivesse ansioso, é como se você recebesse a visita na tua casa e ao invés de você sentar diante daquela visita chata, desconfortável e ficar lá dando todo ouvidos para ela, você continua. Então eu estou lá em casa lavando a louça, veio uma visita, eu falo, visita. Não gosto muito dessa visita, não tenho o que falar não. Falo, olha, fica tranquila, fica à vontade. Hoje você veio num dia que eu tô atarefado, e eu não vou conseguir dar a atenção que você precisa, mas fica à vontade aí. Aí eu vou e continuo lavando minha louça, fazendo o que eu tô fazendo. Por quê? Porque eu não vou dar ibope, eu não vou dar audiência para minha ansiedade. Então, agindo como se você não estivesse ansioso, é justamente o comportamento que você convence o seu próprio cérebro que tá tudo ok. Olha, então se eu estou lavando a louça, veio a crise de ansiedade, permaneço lavando a louça e eu uso aquele momento para me fortalecer. Eu vou contemplar as coisas ao meu redor, não vou brigar contra a ansiedade. E eu vou o quê? Eu vou sentir a água, eu vou perceber os detalhes da louça, eu vou começar a comentar comigo, qual é o diâmetro do prato, qual é a cor dele, qual é da panela, dos talheres. Esse movimento me coloca a concentração no momento presente e eu vou permanecendo agindo. Então, terceiro passo. Continue agindo como se você não tivesse ansioso, por mais que o teu corpo, por mais que a sua tendência naquele momento seja para tudo. Só que quando você para, percebe que você vai dar mais audiência para a crise, tá? Próximo passo, libere o dos pulmões. Olha que dica! Libere o ar dos seus pulmões, ou seja, controle a tua respiração. O momento da crise de ansiedade
ela faz com que sua respiração ela oscile. Você pode hiperventilar, ou seja, no momento de uma crise de ansiedade, eu acabo muitas vezes ingerindo mais oxigênio e expelindo pouco o gás carbônico. Eu posso inalar pouco oxigênio e exalar mais gás carbônico. E esse efeito do nosso corpo descompensa tudo. Então o meu cérebro vai enxergar que o meu controle da minha respiração ela está oscilando, então ele vai compreender que estou diante de uma situação difícil. A minha crise de ansiedade está ali, minha ansiedade está alta e a minha respiração vai reforçar o aumento dessa ansiedade. Um bônus aqui. Já teve muitas vezes que eu recebi alguns pacientes com processo de crise de ansiedade e você sabe que essas crises específicas, por exemplo, elas não vieram por um pensamento intrusivo. Olha que muito louco. Essa crise de ansiedade ela aconteceu por quê? Porque aquela paciente naquele momento, ela estava passando por uma dificuldade na sua respiração. Paciente que tinha uma carne esponjosa, que ela não conseguia ter uma respiração, ela respirava muito pela boca, respirava pouco ar e expelia mais gás carbônico. O cérebro, as células que precisam do oxigênio, elas são impactadas. O nosso cérebro ele não se oxigena da melhor forma e aí surgem os prejuízos. Então o cérebro, quando esse paciente que estava com a sua respiração ali prejudicada, o cérebro entendia como uma situação de conflito e logo acionava, lembra, o sistema nervoso simpático, que é a parte do nosso sistema nervoso central que traz o aumento do cortisol, o aumento da ansiedade, e ali isso trazia o prejuízo. Então, quando você libera o ar dos pulmões, é um hack para o seu cérebro. Por que a respiração elas são muito utilizadas, né, nas crises de ansiedade? Porque ela mostra para o cérebro que as coisas estão bem. Imagina o teu cérebro, vem um pensamento dizendo assim, tal coisa horrível vai acontecer. Eu vou sair pela rua e ao atravessar uma rua, eu vou ser atropelado. O meu pensamento pensou, óbvio. Logo, o meu cérebro acreditou e toda a mudança aconteceu, inclusive minha respiração. Quando eu controlo ela, a mensagem que eu digo para o cérebro é dizendo assim, cérebro, fique em paz, cara, tá tudo bem. Nem tudo que você acredita aí é o que de fato acontece. E aí, com o tempo, essa respiração, ela acaba acionando o sistema nervoso parasimpático, que é aquela parte do sistema nervoso central que ela diminui a intensidade. O sistema nervoso simpático traz o campo excitatório e a parte do sistema parasimpático ela traz um caminho inibitório. Ele inibe e ele traz a homeostase. O que significa isso? Que ele traz o equilíbrio emocional para você. E como que é então uma respiração que contribui? Usa aquele esquema, de 4-3-4. Eu inspiro pelo nariz o ar durante 4 segundos, paro ela durante 3 segundos, segurando o ar lá dentro, e durante 4 segundos depois eu deixo o ar sair. Uma sacada que muitas vezes as pessoas erram é que quando eu respiro para apaziguar a ansiedade, eu não respiro e sopro o ar para fora, tipo... A força que ele faz, ele tem o caminho ao contrário. Ele não vai apaziguar. Mas eu deixo o ar sair da minha boca por naturalidade, sem forçá-lo. Outra sacada. Quando eu inspiro, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar meu abdômen. Você expande o seu abdômen enquanto você puxa o ar, que aí nós vamos falar do diafragma. E eu encolho o meu abdômen para fazer com que esse ar saia. Então você permanece sobre esse ciclo enquanto a crise de ansiedade está lá. Próximo passo, o M de mantenha os passos anteriores. Você vai manter todos esses passos aqui quando o aumento, ou seja, a sua crise ela está alta. Estou tendo crise de ansiedade, eu não posso dar disposição em querer pensar em muita coisa. Por quê? Porque senão minha ansiedade aumenta. Então eu aceito minha ansiedade, contemplo as coisas ao redor, continuo agindo como se não estivesse ansioso e trabalho a minha respiração. Esses 4 passos, eles são suficientes para diminuir, para que a tua crise ela diminua. Então, esses passos até o M, eles são para que a crise ela vai se diminuindo. E os outros passos posteriores, eles vão fazendo o quê? Com que você se fortaleça
para diminuir a incidência das crises ao longo dos dias. E qual seria? O próximo, então, depois que você está vendo que a sua ansiedade está diminuindo, o teu lado racional vai estar muito mais apto para pensar, para raciocinar, e aí sim você vai conseguir perceber como lidar com isso de uma forma agora preventiva, para que isso não aconteça novamente. Então, ou seja, o próximo passo é examine seus pensamentos. Olha só, o que significa? Agora que a minha ansiedade está diminuindo, eu vou dar o que lugar a examinar os meus pensamentos. Por quê? Porque se a sua ansiedade ela teve ali em crise, isso significa que você teve um pensamento intrusivo, um pensamento que te mostrou que algo ruim aconteceria, mesmo inconscientemente. E quando isso está em crise, nós não vamos conseguir fazer isso. Então nós temos que diminuir essa crise, né, para que nós tenhamos energia suficiente para agora pensarmos de uma forma mais clara. E agora eu vou examinar, ou seja, eu vou buscar informações que de fato mostrem o que aconteceu por eu ter ficado ansioso. Aí nesses pensamentos, em examinar, o que eu vou perceber? Logo, vou dar de exemplo. Estou ansioso, fiz todos os passos, diminuí, aí eu percebi que a minha crise de ansiedade ela veio porque eu pensei assim, poxa, amanhã, né, vamos pensar no adolescente, amanhã eu tenho uma prova onde eu não estudei, e essa prova eu vou tirar 0. O cérebro achou que de fato isso tudo ruim vai acontecer, tive uma crise de ansiedade. Então, quando eu examino meus pensamentos, eu chego na conclusão de que, pera lá, eu tô tendo uma crise de ansiedade porque eu acredito que amanhã eu vou ir tirar 0 numa prova, mas pera lá, a prova nem chegou, eu nem sei se de fato eu vou tirar 0. Ah, mas eu não estudei. Então, nesse momento, quando eu examino, eu vejo a fonte, o que eu vou fazer? Então, eu vou diminuir o risco para eu tirar 0 nessa prova, eu vou estudar. Percebe que as coisas elas se tornam muito mais claras no momento que você está tranquilo e você consegue se aproximar de fato do que acontece dentro de você. E é o que acontece quando você examina os seus pensamentos. Mas uma forma de uma análise de pensamentos que você não corresponda ao que você simplesmente acha, mas é aquilo que os fatos comprovam. E o futuro, eu não tenho fatos no futuro. O que eu tenho fatos é no agora, o que eu posso agir agora. Por isso que você examinando, você vai conseguir perceber muitas vezes o quanto que seus pensamentos estão se encaminhando por pensamentos e por situações que são de fato prejudiciais, que não estão estruturados, que estão, de certa forma, que estão descompensados ali. Então, qual que é o próximo ali, o 7º passo? O próximo passo é sorria. Você conseguiu. Olha só, quando você executa cada um desses passos de uma forma perseverante, você executa esses passos de uma maneira constante, mesmo que no começo, porque é muito comum, na primeira vez que você vai tentar fazer esses passos, pode ser que os pensamentos não vai dar certo, você tá vendo, não tá melhorando. Primeiro porque você não está acostumado. Mas se você manter essa consistência e você permanece com esses passos, é comprovado cientificamente que a sua ansiedade vai reduzir. Quando tudo isso acontecer, você examinou, você percebeu, você falou, poxa, a minha ansiedade diminuiu. E quando isso acontecer, sorria, valorize o seu comportamento, a sua decisão, porque foi justamente pelo que você fez. Você agiu. Você recebeu ali, aceitou a ansiedade. Você contemplou as coisas ao redor. Você continuou como se não tivesse ansioso. Você trabalhou a tua respiração. Você manteve esses passos. Você examinou os seus pensamentos. Logo você conseguiu. Valorize as pequenas conquistas. Sorria é o fato de você trazer elogio, essa gratificação, esse sentimento de conquista. Isso vai liberar serotonina, isso vai diminuir o cortisol. Isso vai te trazer justamente o ponto que é de você diminuir o sentimento negativo de incompetência ou de incapacidade. Você vai perceber o quanto você é capaz. André, mas como que você julga isso? Eu julgo dessa maneira pelas centenas de pacientes que eu já dei direcionamento, que permaneceu numa consistência de agir diante dessas estratégias e não teve uma pessoa que não chegou para mim e disse assim, André, essa estratégia não dá certo. Então esse é o ponto básico. Feito? Então chegou até o 7º passo? Sorria. Beleza, e depois? E o último passo? O último passo, você vai espere o futuro com aceitação.
atenção. O que isso significa? Que quando uma visita vai embora, pode ter certeza que ela vai vir de novo. Esperar o futuro com aceitação não é agora entender, poxa, agora eu entendi, consigo diminuir a minha ansiedade, agora não vai ter crise nunca mais para poder vir bater de frente comigo. Lê do engano quem pensa disso, porque a ansiedade ela vai voltar. Mas quando eu espero o futuro com aceitação, é eu entender e não viver aquela vida mais vigilante. Porque tem gente que começa a ter crise de ansiedade ao sair de casa. O que ela faz? Ela volta e ela não sai. Quando eu espero com aceitação eu vou fazer o que eu preciso fazer. E se porventura a crise ela acontecer e vir, eu espero com aceitação. Por quê? Porque agora eu tenho a fórmula que me faz diminuir e que me coloca no controle de uma ansiedade. Porque uma crise de ansiedade ela é extremamente prejudicial. Por quê? Porque ela vem e nos colocamos como uma ausência de controle. Eu não consigo controlar. Então, dessa maneira, tudo fica muito mais intenso. Agora, quando eu compreendo que eu tenho a estratégia certa, eficaz e que vai me auxiliar na diminuição dessa crise, então eu não vivo mais num aspecto de uma vigilância. Eu fico espontâneo. Eu me permito me aventurar. Me permito a mudar, me permito a lidar com o novo e isso muda todos os parâmetros da minha e da tua vida. Esta, então, é a estratégia Acalme-se, eficaz contra as crises de ansiedade. Não vamos guardar apenas para nós as informações, por isso, se você curtiu esses passos, curta, compartilhe com outras mães, com as amigas, com os amigos, com o seu filho. Você tem o seu filho e tem contínuas crises de ansiedade que você muitas vezes não consegue lidar, aqui está o manual. Você pode, inclusive, fazer um cartãozinho com esses passos escritos para que o seu filho fique com ele, para toda vez com que ele perceber, diante de uma crise de ansiedade, ele consiga lidar com isso. Se você quiser mais estratégias que nem essa, não deixe então de compartilhar. Qualquer dúvida que você tenha sobre essa estratégia, fique à vontade em compartilhar comigo, para que juntos possamos diminuir as crises de ansiedade, para que principalmente o seu filho, e um filho com TDAH, que passa por ansiedades, porque a ansiedade e a depressão são as comorbidades mais presentes num adolescente com TDAH. Você vai se usar muito bem dessa estratégia e eu espero que o seu filho cada vez mais ele seja autônomo, independente e preparado para a vida. Um grande prazer e nos vemos então no próximo vídeo. Até lá!